Muito bem, hoje nós vamos fazer uma breve pausa na nossa série na carta de Pedro. E eu convido você então a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 41 ao 48. Um encontro e tudo mudou. Lucas 8, 41 em diante. Diz aqui a palavra do Senhor. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Obrigado. E gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Há momentos na nossa vida em que tudo parece igual, repetitivo, cansativo. Mas basta um encontro, um momento, um toque, uma palavra de Jesus e tudo pode mudar. Nessa tarde, duas histórias diferentes se cruzam no mesmo caminho. De um lado nós temos um homem importante, um religioso, dirigente da sinagoga, desesperado pela vida da sua filha. Do outro temos uma mulher, sem dinheiro, sem saúde, sem amizades, 12 anos, sangrando, sozinha. Enquanto uma família, voltando um pouco no tempo, celebrava o nascimento de uma menina. Você lembra o dia que a sua filha nasceu? Uma outra começava uma jornada de dor e de vergonha, que duraria pelo mesmo tempo da idade da menina, 12 anos. Para essa, 12 anos de silêncio, de isolamento e de humilhação, por causa dessa doença, dessa hemorragia, que ao que tudo indica era uma menstruação que não parava. A menstruação crônica, nós sabemos, de acordo com os médicos, e algumas mulheres já passaram por isso, causa uma anemia profunda, né? Isso deixa a pessoa sem energia física. Isso tem desdobramentos na vida. Por quê? Sem energia nenhuma,
ela não tinha como trabalhar. E naquele tempo, alguém que não trabalhava se tornava um peso para a família, um peso para a sociedade, um estorvo, um adulto improdutivo. Ele era um pária social. Mas não parava por aí. Talvez uma das consequências mais terríveis para essa mulher era o religioso. Por quê? A gente vê lá em Levíticos que a menstruação tornava uma mulher impura. Essa impureza é de ordem religiosa, espiritual. Uma mulher que era impura, ela não poderia ir até Deus oferecer sacrifício, a sua oferta. Não tinha como prestar o seu culto a Deus, porque ela era considerada impura durante o seu período menstrual, né? Então uma mulher comum, toda mulher comum passava por isso, faz parte da natureza. Então 5, 6, 7 dias, ela não podia participar das atividades religiosas, né? Tinha que encarar um certo isolamento. Por quê? Porque uma mulher que estava menstruada, ela não podia tocar em ninguém, porque se tocasse, essa pessoa que era tocada por ela também se tornava impura até o fim do dia. Então, ela, em respeito às outras pessoas, não tocava em ninguém. Logo, ela não tocava em ninguém na casa, nem mesmo no marido, né? Se aqui a gente não sabe se ela tinha ou não um marido. Então, lá, um dia ela acordou, ela falou: vixe, né? Estou no dia. Na verdade, não precisava falar, né? Se tinha família, o marido, o filho, alguns dias antes já sabe, né? Está chegando o dia, está chegando a hora, misericórdia, Senhor. Mas então chegou. Ela falou: tá bom, né? 5, 6 dias passa. 6 dias não passa. 7 dias não passa. 10 dias não passa. 1 mês não passa. E a coisa começa a complicar. Menstruação que vai se estendendo até 12 absurdos, 12 longos e intermináveis anos. Eu sei que certamente tem mulheres aqui que passou muito mais de 7 dias. Mas ninguém aqui, eu acredito, chegou a 12. Já pensou? 12 anos de menstruação. Ninguém merece. É verdade, ninguém merece. Agora, por todas essas consequências, imagina quais eram os pensamentos na cabecinha dela. Que tipo de sentimento tomava conta dessa mulher? Uma vez, uma senhora, com um problema diferente desse, mas prolongado, ela falou assim: pastor, de verdade, para viver assim, não vale a pena. É melhor não viver, porque esse sofrimento é tão profundo, é tão extenso, que tem gente que perde por algum momento vontade de viver. Quem sabe ela não pensou em algum dia, né, dar fim à sua própria vida, porque já eram 12 anos sozinha, 12 anos sem um abraço, 12 anos sem uma palavra de afeto, de carinho, de amor. Então a gente entende que o útero dela sangrava, mas a alma dela também. Justo o útero, que costuma ser símbolo de vida, não é? Porque você saiu de um útero, Jesus saiu de um útero. Só que, para ela, o seu útero era símbolo de morte. Todos os dias, ela estava morrendo um pouquinho. Nesse dia, em especial, desse texto, de repente, a calmaria daquele lugar deixou de existir.
muita gente caminhando para um lado. E ela, como toda mulher normal, curiosa, deve ter perguntado: o que está acontecendo? Né? É o Messias. É aquele que fala e as coisas acontecem. É aquele que coloca o seu dedo e tudo se transforma. É aquele que multiplica pães. Aquele que multiplica peixes. É aquele que olha para a gente como nenhum outro consegue olhar. E então a esperança brota no coração dela. E ela vai na direção do povo. Ela não podia perder essa oportunidade. Talvez fosse a única na vida dela. Só que tinha um problema. Jesus já tinha um compromisso. Ele estava indo para a casa de um homem importante, um homem que não era impuro, um homem religioso. Ele estava indo lá para curar a filha de 12 anos desse homem. Agora pensa, uma pessoa que a vida inteira foi discriminada, olhada como impura, muitas vezes julgada, porque se você está assim, é porque tem alguma coisa escondida, você deve ter pecado, você não é essa santa, né, que todo mundo acredita. Como que ela poderia competir pela atenção de Jesus? Ela, 12 anos desprezada, de outro lado um homem importante e religioso. Como você ficaria no lugar dela? Mas a coisa era importante demais, ela não podia perder essa oportunidade. Jesus estava passando, talvez pela última vez. Ela não tinha muitas forças, anemia que se arrastava por 12 anos. Talvez ela ia andando, parando para descansar, sentando, ou até mesmo rastejando. Sabe por quê? Uma das verdades dessa vida é o seguinte: quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito. Quando a gente quer de verdade, não inventa desculpa. O que é que você de verdade quer de Deus? Ela então, eu imagino, se enfiou no meio da multidão. E ela foi se metendo ali, encontrando forças de onde não tinha, de repente não tinha mesmo, vai arrastejando mesmo, até que em algum momento, o mais próximo que ela consegue, esticando a sua mão com toda a força, é tocar com a ponta do seu dedo na borda da veste de Jesus. Versículo 44. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Irmãos, ela não falou com Jesus. Jesus não falou com ela. Em todas as ocorrências anteriores de Jesus com alguém que precisava dele, houve uma ação intencional de Jesus. Ou ele tocou na pessoa, ou ele falou com a pessoa, ele emitiu uma palavra de autoridade a favor dessa pessoa. Sempre Jesus toma alguma iniciativa. Aqui a gente vê algo inédito. É a primeira vez que acontece. O quê? Que Jesus não toca, Jesus não fala, Jesus sequer olha para ela, porque ela foi por trás de Jesus. Mas o milagre aconteceu. 12 anos de sofrimento, instantaneamente, tem um fim, num segundo, num toque. O sonho virou realidade. E isso aqui nos ensina já de cara duas grandes lições. Lembra
que se ela fosse fazer um estudo, como é que eu consigo a cura de Jesus? Ela ia falar, ou ele fala comigo, ou ele me toca, ou assim como o servo do centurião, ele vai dar uma ordem à distância. 3 maneiras de receber a graça de Deus, tá certo? Ela ia fazer um estudo. Então, ela ia tentar de um dos 3 jeitos. Mas olha que coisa maravilhosa. Ela não fez nada disso. Sabe por quê? Porque não há fórmula a ser seguido para a gente chegar até Deus. Se aquela mulher esperasse repetir as maneiras anteriores, ela jamais teria tocado em Jesus. Jamais teria tido essa oportunidade. E pior, não teria sido curada. Não limite o agir de Deus. Hoje, na aula de escola bíblica, eu estava falando com a minha classe. Ninguém aqui, a começar de mim, conhece a Deus. No sentido de que eu sei tudo sobre Deus. A gente só pode conjugar o verbo conhecer no gerúndio. Eu estou conhecendo a Deus. Porque a cada dia o melhor é esse Deus. Ora, se eu não conheço a Deus, eu não posso limitar a Deus. Por isso eu não gosto desse negócio, 7 passos, né, para você de Deus, 5 passos para Deus responder a sua oração. Que isso? A única coisa que eu preciso é fé e um coração rendido. É isso, o resto é Deus que encaminha. Então não tente enquadrar o agir de Deus, a sua própria lógica. A nossa lógica é furada, limitada. E essa mulher não fez isso. Ela ousou fazer algo completamente diferente. Sabe uma coisa boa? Não tinha nenhum teólogo, né, para instruir essa mulher. Falei, filho, não faz assim não. Na teologia não ensina isso. Não é esse o caminho. Segunda lição. O lugar mais elevado que alguém pode chegar é aos pés de Jesus. É aos pés. É ali, aos pés de Jesus. Num simples toque, que ela alcança algo maravilhoso. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Porque Deus tudo sujeitou a quem? A Jesus. E para Ele tudo sujeitou e deixou debaixo de seus pés. Tudo está debaixo dos pés de Jesus, sob a sua autoridade. Por isso é lá que não é o nosso lugar. O lugar do crente é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Agora veja só que coisa interessante. Podia parar aqui. Ela queria cura, recebeu cura, curada. E na verdade ela não esperava outra coisa. O que ela queria, a falta única do seu coração é cura. Agora, uma coisa maravilhosa. Jesus tinha mais para oferecer. Sabe por quê? Porque Jesus é assim. Você não veja Efésios 3, 20. Podem ler. Infinitamente mais do que você pede, pensa, Ele tem para dar. E essa mulher experimentou isso. Ela foi, eu quero cura ela recebeu, mas não parou por aí. Jesus sabia que não era apenas o corpo dela que sangrava, a alma dela também sangrava. Ela tinha problemas emocionais profundos, resultado daquele sangramento vaginal, daquela menstruação ininterrupta. Jesus sabia que ela precisava de mais, porque essa mulher, ela se tornou em algum momento invisível para o mundo, porque não serve para nada. Os interesseiros se afastaram dela, mas ela nunca foi esquecida por Deus, nunca. Sabe, queridos, que esse princípio de não ser esquecido por Deus é a coisa mais antiga. Ela tem a idade do ser humano na face da terra. 2.000 anos
anos antes dessa mulher hemorrágica, uma outra mulher, igualmente desprezada, escrava, fugitiva, perdida no meio do deserto, pronto para morrer. Ela descobriu que Deus é assim. A gente pode ser desprezado, ficar invisível para todo mundo, mas para Deus não. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Depois daquele encontro maravilhoso que o anjo do Senhor tem com Agar, lá no deserto, olha o que ela diz. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus, o que, irmãos? É o Deus que me vê. Deus, Ele te vê. Deus está vendo. E Deus, Ele não vê você isolado da tua realidade. Tudo que está acontecendo com você, Ele está vendo igualmente. Você não foi esquecido. Deus, Ele te vê. Eu não tenho dúvida que Jesus estava de costas para essa mulher, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Não está na Bíblia, mas eu desconfio que nesse caminho que Jesus fazia para a casa de Jairo, ele propositalmente passou o mais próximo daquela mulher, porque ele já estava vendo. Jesus já sabia tudo antes de acontecer. Eu acho que Jesus até fez um certo desvio de rota, só para passar perto daquela mulher hemorrágica, e ela achar que ela estava tomando iniciativa de Jesus. Jesus falou assim: não, 100 metros ela dá conta de chegar, deixa ela se dedicar um pouco, né? E passa ali. Gente, essa aqui é imaginação minha, não está na Bíblia, mas podia estar, né? O mesmo Deus que viu Agar no deserto, o mesmo Deus que viu a mulher hemorrágica, Ele vê você hoje. Creia nisso, Ele te vê hoje. Agora, por isso mesmo não bastava Jesus curar apenas o seu corpo. Jesus tinha mais. Daí a pergunta que deixou os discípulos tão sem entender. 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Ora, Jesus sabia ou não quem tinha tocado nele? Sabia. Lógico que sabia, é Deus. Então, a pergunta, com certeza, não foi para Jesus ele obter uma informação, né, para satisfazer a sua santa ignorância. Não. Essa pergunta foi o quê? Para gerar uma revelação da parte de Deus. Jesus convida, assim, aquela mulher a se identificar, a sair do anonimato, porque 12 anos já estava no anonimato, e testemunhar publicamente o poder de Deus. Então, no meio daquela multidão que comprimia Jesus, ele pergunta: quem? Com isso, a gente vai ver que Jesus restaura a identidade e mais, a dignidade dessa mulher, com uma palavra maravilhosa. Olha lá, versículo 48. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Para quem não podia chegar no altar durante 12 anos, para quem deve ter duvidado da seu próprio caráter, por que Deus não me cura? Deus não me quer? Deus não me ama? Será que eu ainda sou? E o próprio Deus chega e a chama de filha. Não é mais a impura, a doente, a inválida, ao peso, nada disso, filha. As cadeias
cadeias que prendiam a alma dela se desfizeram como pó. É como se Jesus falasse: você não é invisível, aliás, nunca foi. Você não é um fardo. Você é filha amada. Jesus continua fazendo isso hoje, irmãos. Hoje, o Senhor igualmente está passando por aqui, aleluia. Talvez você tenha chegado essa manhã a este culto como aquela mulher, por alguma razão, cansado, cansada, exausto, sangrando por dentro, talvez até pensando em desistir. Mas assim como naquela tarde em Cafarnaum, olha só que coisa mais linda, Cafarnaum significa aldeia do consolo. Aldeia do consolo. O poder de Jesus consola ainda hoje, irmãos. A multidão apertava Jesus. Já pensou? A multidão apertava Jesus. Mas só uma mulher tocou com fé. Ser da multidão não vai te acrescentar em nada. A fé em Deus é pessoal, intransferível. E se a gente vai a Jesus com fé, um toque de fé muda tudo. Hoje você tem essa oportunidade, talvez única. A gente não pode cometer a loucura de deixar Jesus passar sem nele tocar. Isso é uma insanidade. Então, você que precisa de cura, você que precisa de libertação, você que precisa de restauração, você vai nem precisar arrastar. Nós queremos orar por você. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, ficou tudo muito claro essa manhã. O que você vai fazer? Deus já está te vendo. Deus já está passando. Não invente mais desculpas. Hoje o Senhor quer dizer também para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Se isso aqui tem a ver com você, eu te convido a ficar de pé, ou vem aqui à frente, ou vem no corredor. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Nós queremos orar. Pode ficar de pé, fica no corredor aqui na frente. Nós vamos orar. Para facilitar, peça ou corredor ou na frente. Os intercessores me ajudam aqui. Derrame em nome de Jesus. Aleluia. Os intercessores vão chegar até você, vão orar. Se quiser falar exatamente em que área que você quer que ore, você pode falar. Se não quiser, também não precisa. Depois que você receber a oração, você por favor volte ao seu assento, para que a gente saiba quem já recebeu e quem não. Tem mais lugar na frente para facilitar. Aleluias. Presente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Quero beber Coloque-se de pé, vamos. do teu Em nome de rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas és a fonte, Senhor. Aleluias. Nós te louvamos, Jesus maravilhoso, pelos teus olhos, ó Deus, que jamais se apartam de sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus. Sabemos que coisas aconteceram aqui. Os céus desceram até o meio de nós. O mesmo Deus
poderoso que atua há 2000 anos está no meio de nós. Agora, Deus, dispensa a tua igreja com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.